Senhor, Pai amado, vem entregar hoje, Pai, nesta noite, Pai. O que o Senhor preparou no céu aqui para nós, Pai. O Senhor vem entregar, meu Pai, que ela vem usar, meu Pai, a tua palavra, meu Pai, que o Senhor vem falar pela boca dela. Tudo aquilo que o Senhor preparou para entregar a nós nesta noite, meu Pai, que seja, meu Pai, entregue. Eu te agradeço, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Convido você, Glória a Deus, a abrir a sua Bíblia. Aleluia. Josué 24, versículo 15, que é o tema dessa campanha. Aleluia, Deus. Glória a Deus. É sempre um prazer estar aqui com os irmãos. Glória a Deus. Tenho um grande apreço pela vida do pastor Liberato, da sua esposa Beth. São bênçãos na minha vida, na vida do meu esposo. Eu vou pedir licença para ficar nesse outro grupo. Dá para ouvir melhor a minha voz aqui. Glória a Deus. Né? E é sempre um prazer estar com eles aqui, cooperando na obra de Cristo. É amanhã lá à tarde, hein? É, amanhã à tarde também. Bem, Josué 24, versículo 15. Diz assim a palavra do Senhor: mas se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviram nossos pais que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém? A igreja pode se assentar. Louvado seja o nome do Senhor por essa palavra. E essa palavra nos faz recordar de que em um determinado momento havia um povo que foi chamado e foi escolhido pelo Senhor Deus Todo-Poderoso. E era um povo que ainda estava incógnita. O Senhor já tinha se decepcionado tanto com o ser humano na terra, mas num determinado momento ele falou: eu vou levantar um povo para mim. Eu vou escolher um povo. E ele olhou para Abraão lá na terra de Ur dos Caldeus, uma terra que idolatrava imagens, que não tinha compromisso com Deus do céu. E ele olhou para Abraão e falou assim: de ti sairá uma grande nação. E pela misericórdia e graça do Senhor, hoje nós fazemos parte dessa nação coeleita, somos coerdeiros, somos participantes daquilo que Deus tem preparado. Uma terra prometida agora da lei e o céu, né? Da lei e a eternidade. Naquele tempo ele escolheu um povo e falou: vou levar esse povo comigo e vou colocar numa terra separada para que me sirva com qualidade, para que me sirva, que acate os meus mandamentos, que ouça a minha voz, que saiba fazer aquilo que eu planejei para eles. E a palavra do Senhor nos diz exatamente isso, que os planos que Deus tem para nós são planos de paz. Não são planos de guerra. Os planos que eu tenho são bem maiores que os seus. Eu imagino que Abraão tinha na mente dele ter uma família grande, ter posses, né? E ele já tinha alguma coisinha assim quando ele foi chamado. Mas o Senhor falou a ele que planejava muito mais. Então tudo que o Senhor tem para nós é de excelência, é grande, não é pequeno. Quando ele viu aquele povo, assim: vou chamar, vou fazer a nação, olha aqui, olha as estrelas do céu, olha aqui que eu vou fazer de ti essa nação, grande como a quantidade de estrelas do céu, como a quantidade de areia no mar. São inúmeros, não dá para se contar. E a Bíblia começa a falar, começa a relatar uma história de um povo que nasceu ali. De Abraão veio Isaac, de Isaac veio Jacó, Esaú, e dentre os dois o Senhor escolheu a Jacó para dar continuidade àquele povo, ao povo escolhido, ao povo determinado. Veja bem, haviam dois irmãos, mas só um fazia parte da promessa, só um estava no plano de Deus, trazer à existência um povo segundo o coração de Deus. Aleluia! Quando aconteceu uma fome na terra, Abraão foi ao Egito buscar guarida, né? Jacó foi ao Egito, né? Abraão foi primeiro, depois voltou, e depois veio de novo a fome, e aí foi Jacó com seus filhos. Mas nisso a história já tinha avançado. José já tinha passado pelo Egito, já tinha deixado a marca de vitorioso dele lá.
Aleluia! E o povo foi buscar refúgio no Egito quando José estava governante do Egito. Quem não conhece a história, lê Gênesis, que dá um panorama geral bem rapidinho. São os 40 e poucos versículos, capítulos, né? E quando o povo chega ao Egito, o povo começa a se acostumar com uma boa vida. Estava passando fome, de repente, vamos para o Egito, lá nós vamos passar fome. Lá tem José, né? Descendente de Jacó, que vai nos alimentar. E ali o povo começou a viver bem. Eu imagino que começou a viver tão bem que eles começaram a esquecer que eles tinham Deus. E eles começaram a esquecer. E aquele povo que passou fome, que sabia que tinha que estar nos caminhos do Senhor, também começou a morrer. E vieram os filhos, e os filhos dos filhos, e os netos, e os bisnetos, e os tataranetos. E eles começaram a povoar aquele lugar. Porque era uma ordenança da parte de Deus. Crescer e multiplicar. E era para fazer isso mesmo. Então era igual ao Nação de São Bento, né? Um ano por dentro, né? Então era aquela coisa. Todo ano era aquele monte de piá espalhados pelo quintal. Porque era uma exigência do Senhor que o povo dele crescesse, se multiplicasse em número. Até que Faraó olhou, José morreu, Faraó olhou e falou: opa, esse povo cresce demais, está parecendo coelho, né? Não para. Não dá tempo, ninguém espera 7 anos, ninguém espera 3 anos, todo ano é um, todo ano é um, todo ano é um, né? Então ele tem que ir crescendo. E ele começou a ficar com o quê? Medo do povo tomar o Egito, porque já era grande o número, né? Algumas pessoas falam um número de mais ou menos, aproximadamente, 3 milhões de israelenses que saíram da terra do Egito junto com Moisés. Vocês têm noção que são 3 milhões de pessoas? 3 milhões de pessoas sob a direção só de uma pessoa, né? Só que Deus foi permitindo, porque eles começaram a se contaminar com a terra. Deus foi permitindo a escravidão na vida deles, porque eles foram se contaminando com os pecados da terra. Estava tudo muito bem, eles estavam tendo dinheiro, eles tinham o trabalho deles, eles faziam as coisas, de repente eles se tornaram escravos. Por quê? Porque Deus permitiu porque eles haviam se contaminado. E aí começou a escravidão, começou o sofrimento, começou as dores. E eu acredito que foram passando as gerações, mas sempre tem um remanescente. Sempre tem um remanescente. É igual na nossa casa. Nós sempre temos um remanescente, nós sempre temos um no meio da família que se levanta para orar, que se levanta para interceder. É verdade. Ninguém desamparado. Família é um projeto de Deus, então ele vai deixar nenhuma família desamparada. E às vezes você olha e fala assim: nossa, mas isso vai pesar. Fulano não quer nada com Deus, fulano não quer fazer nada, outro ciclano também não quer fazer nada. A irmã acabou de testificar aqui, o filho também não queria ir na igreja. Várias coisas aqui foram ditas, aquilo que eu estava pensando em falar, e fui anotando enquanto se dizia, né, desde o começo aqui: não temas. Né? O irmão falou sobre o Tribunal de Cristo, a última vez que eu estive pregando aqui foi sobre isso, né, pastor? Tribunal de Cristo. Nós vamos nos apresentar diante do Senhor, inclusive nós vamos apresentar as nossas omissões, né? Aquilo que nós fizemos e aquilo que nós deixamos de fazer. E a palavra do Senhor, ela começa a relatar a história desse povo. O microfone está baixo. Eu vou vomitar. Que estava escravo, e de repente o Senhor levanta desde o seu nascimento, já com o intuito de tirar o povo da servidão. A palavra do Senhor nos fala aqui, em Êxodo 3, versículo 7. Então disse o Senhor: de fato tenho visto a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus opressores, e conheço os seus sofrimentos. Por isso desci para livrá-lo das mãos dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra para uma terra boa e espaçosa, para uma terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do Heteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Heveu e do Jebuseu,